Eu senti a evolução nesse momento, quando caiu a ficha de que quais são os melhores exemplos. Não são aqueles que eu ouvi do Anthony Robbins, são os meus. É isso aí. Os melhores exemplos, sim, alguns eu posso citar os do Joel, que eu tanto admiro e que é um mentorzaço. E meu mentor também. Que nos uniu, né? Nosso mentor. E eu posso, mas nenhum exemplo é igual ao meu. É igual à história da Fernanda história Toqueto. De onde vim, o que construí. Com as tuas cicatrizes, com as tuas medalhas, com as tuas vitórias, com o teu jeito de fazer, com certo e com errado. Essa unicidade da marca Fernanda Toqueto, que ninguém vai roubar. E isso nasce aonde? Quando eu me conheço, voltamos autoconhecimento ao autoconhecimento. Quando eu honro a minha história. Porque você só consegue, e o autoconhecimento é importante isso, você só consegue trazer a tua história, os teus exemplos, as tuas cicatrizes, quando você cura. É isso. Quando elas estão abertas, você quer esconder elas de você mesmo. Esse é o mindset do passado, o mindset da escassez, onde eu, para obter autoridade, eu escondia a informação para aparecer, para não entregar a informação para os outros. Então, todo mundo escondia a informação e realmente tinha escassez. A lógica da abundância de hoje é: quanto mais eu entrego para vocês, quanto mais eu compartilho aquilo que eu sei, mais autoridade eu obtenho do mercado. Tu entende? Então, eu construo a minha autoridade dando, não escondendo. Nas organizações, nas empresas, o Simon Sinek fala isso, de círculos de confiança. E ele diz que uma equipe pode ser menos competente do que outra equipe, mas se tiver confiança, sabe por quê? Porque eu abro para ti as minhas vulnerabilidades, não só minhas forças. E aí tu consegue me compreender com as minhas vulnerabilidades e me ajudar. E eu compreendo as tuas e te ajudo, e nós dois nos tornamos muito mais fortes. Esse é o mindset da abundância. Sensacional. E gente, eu falei na largada que nós estamos ao vivo aqui, hoje, no dia 28 de maio, gravando esse podcast na imersão Saia do Rascunho, com mais de 300 pessoas aqui conosco. Se alguém tiver... uma pessoa vai poder fazer uma pergunta. Vamos fazer uma pergunta aqui ao vivo, né? Claro, sensacional. Show. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já levanta a mão aí enquanto eu vou deixar aqui uma dica para quem está nos ouvindo. Nos comentários desse podcast, eu vou deixar um link. Perfeito. Conhecendo você. Eu quero conhecer quem está nos escutando e quero dar a oportunidade para a pessoa que está conosco de aprofundar um pouco o seu autoconhecimento. Com perguntas estratégicas que eu vou deixar nesse formulário. E só quem está ouvindo vai entender que o seguinte: uma vez por mês, eu escolho uma pessoa para ser mentorada por mim em 1 hora. Das pessoas que, quando passam por esse formulário, estão escutando o que eu estou falando, acreditam e confiam em mim e preenchem. A gente recebe centenas de formulários por mês. Crescer e contribuir. É dando que se recebe, é praticando. Então, se você está escutando, preencha esse formulário. Eu vou te conhecer. Talvez você possa ter a oportunidade de fazer 1 hora de mentoria comigo. Maravilha. E muito mais do que isso, são perguntas para gerar autoconhecimento, que é o que o Arthur está batendo na tecla aqui, que vem antes da busca pelo feedback, antes de buscar no externo, busque no interno. Não menospreze aquilo que estão te dizendo, se está doendo, tem alguma coisa aí, né? E construa a sua obra. Faça aquilo que precisa ser feito. Então, vamos lá. Eu dei a oportunidade, se alguém quer fazer uma pergunta aqui na plateia, alguém quer fazer uma pergunta para o Arthur sobre branding, sobre posicionamento de marca, sobre como construir valor com a nossa marca. Se você já faz isso, se você está começando... Vamos lá. Alguém quer fazer uma pergunta? Coragem, gente. Ou vocês estão com medo de fazer? Não, né? Hã? Uma pergunta fácil. Ó, uma pergunta fácil, isso aí. Pode fazer difícil. Aqui, ó. Uma honra
Uma honra poder partilhar desse momento. Gratidão, Fernanda. Gratidão, Obrigado. Arthur. Quando a singularidade, que você falou bastante dessa questão, quando a singularidade ela é extravagante, como que a gente pode trazer isso para algo que as pessoas conectem e que as pessoas que não cause aquela preconcepção inicial e um julgamento com uma pré-definição de algo? Muito boa a tua pergunta. Eu acredito que todo atributo, quando eu estou falando de atributo, eu estou falando de descrições. Extravagante é uma descrição, é um atributo, tá? É um adjetivo que nos personifica na visão dos outros, né? Eu diria para vocês que todo atributo tem uma espécie de régua de intensidade. Se a gente olhar atributos positivos, como transparência, por exemplo, ele pode ser altamente valioso e positivo. Agora, se eu me tornar transparente demais, eu posso me confundir com grosseiro, ou seja, o sujeito que diz tudo na cara de todo mundo. Então, extravagância pode ser ajustado para algo e transformado, não me compreenda mal, não é uma transformação de personalidade, mas é entender que se eu for extravagante demais, eu vou causar um certo impacto. Agora, se eu transformar extravagância como um não conformismo com a norma, uma inquietação em fazer diferente, uma inquietação em mostrar diferente, em trabalhar diferente, ela pode ser altamente valiosa. Deixa eu dar um exemplo que talvez ajuste. Muitas pessoas me perguntam assim, eu faço várias coisas, então eu não consigo ser singular, não consigo contar minha diferença, porque eu faço isso, faço aquilo também, faço aquele outro. No meu terceiro livro, agora, sobre autenticidade, eu uso o exemplo do Burle Marx, do paisagista. E o Burle Marx era um arquiteto paisagista, e é o mais famoso arquiteto paisagista do mundo, até hoje reverenciado, né? E os jardins dele são patrimônio histórico da ONU, do patrimônio mundial, desculpa, né? de tanto valor que tem para a humanidade. E ele era simplesmente um artista plástico, ele era escultor, ele era tapeceiro e ele era designer de joias. Olhem que maluco. Então, se a gente conhecer... E ele era arquiteto e era paisagista. Então, se a gente conhecesse essa pessoa, a gente dizia assim, esse cara é um sem noção, né? Porque ele é todas essas coisas. Agora, quando a gente junta essas coisas, como infernizando essas coisas, ele fez jardins que eram joias. Ou seja, ele usou o designer de joias para construir jardins que eram joias. Ou seja, jardins que eram esculturas. Então, ele conseguiu, inconscientemente ou conscientemente, juntar algo que era negativo, visto como negativo, fazer muitas coisas diferentes. Ele uniu tudo isso e se transformou, e isso foi a singularidade dele. Entende? Então, eu posso unir coisas aparentemente díspares e me tornar único. Eu posso fazer da extravagância a minha unicidade, desde que eu regule isso de forma positiva no impacto das pessoas. Consigo te responder? Uau. Todo atributo pode ser ajustado, trabalhado para transformar em negativo, transformado em positivo. Porque a pessoa não vai ser outra pessoa. E algumas coisas só com terapia, muitos anos para fazer isso. Mas eu consigo trabalhar a percepção de um jeito positivo, desde que eu tenha consciência disso.